Bom dia para você, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Jesus inunde a sua vida neste dia, primeiro domingo do mês de outubro. Graças a Deus, louvado seja Deus. E o que eu desejo para você, o que eu desejo para este mês de outubro, para você e para sua casa, é que este seja um mês absurdamente cheio de paz, abundantemente cheio das misericórdias, abundantemente um mês de saúde para você, para a sua casa. Então, Deus te abençoe nesse dia em especial, o dia do Senhor. Todos os dias são do Senhor, claro que são, mas é estatuto perpétuo, como diz as Escrituras, separarmos um dia em especial para louvarmos ao Senhor, e é o dia do domingo, né? Louvado seja o dia do descanso. Né? Então, bendito seja o Senhor, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quero compartilhar um pouco das Escrituras Sagradas para você, para edificar a sua vida, para te dar direção, para que você entenda que a Bíblia é a nossa bússola, o nosso guia de fé e de prática. Eu quero compartilhar uma palavra do Altíssimo nessa manhã para o seu coração, que eu sei que vai te ajudar na sua jornada, vai te ajudar a repensar algumas coisas da sua vida cristã. E eu queria, por gentileza, que você compartilhasse, abrisse sua Bíblia, compartilhasse comigo agora esse momento bíblico, abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25. Aproveita aí, vai chamando outras pessoas, né? Aproveita aí, vai chamando outros amigos, irmãos, vai mandando aí algumas mensagens aí para que as pessoas estejam aí prestando este culto, né? Não é assistir culto, não. Nós estamos agora juntos, né? Prestando esse culto ao Senhor. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 27 até o final do capítulo, eu queria que você abrisse aí. Acho que você já abriu a sua Bíblia. Então vamos ler o texto bíblico para nossa edificação. Gênesis 25, a partir do verso 27. Mas eu quero fazer diferente. Eu quero ler o finalzinho do versículo 34. O finalzinho do capítulo. A última frase diz assim: E foi assim que Esaú desprezou o seu direito de filho primogênito. A última frase deste capítulo diz assim: E foi assim que Esaú desprezou o seu direito de filho primogênito. Bênção. Mas assim como, pastor, como é que foi isso? Por que é que esse texto está dizendo que foi assim? Então agora nós vamos entender aí, claro que você conhece a história, mas eu queria que você tentasse imaginar e abrir os seus olhos, abrir bem os seus olhos, olhar com os olhos da fé a esse texto, essa história. Cresceram os meninos, Esaú e Jacó, filhos de Isaque e Rebeca, netos de Abraão e Sara. Cresceram os meninos, Esaú se tornou um perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, homem caseiro, habitava em tendas. Jacó era mais reservado, não gostava muito de caçar, de ir para o campo, era mais de casa. Isaque, o pai, amava muito a Esaú, porque gostava das caças que o seu filho fazia. Rebeca, a mãe, entretanto, amava mais a Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, quando chegou Esaú, esmorecido do campo, e disse: Jacó, eu te peço, por favor, me deixe comer um pouco deste cozido vermelho que você preparou, porque estou aqui já quase morrendo de fome. Aí, por isso o nome de Esaú, Edom, daí surgiu os Edomitas. Então disse Jacó: vamos fazer o seguinte, me venda primeiro o seu direito de filho primogênito.
Então respondeu Esaú: eu estou aqui pronto, estou com muita fome, a ponto de morrer. De que me vai aproveitar o direito de filho primogênito? Então disse Jacó: então faz o seguinte, jure primeiro que você vai me passar o direito de filho primogênito. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitude a Jacó, seu irmão. Deu, pois, Jacó a Esaú, então, agora, pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se fartou, se levantou e saiu. E foi assim que Esaú desprezou o seu direito de filho primogênito. Ô, irmãos, essa é mais uma história. Domingo passado eu falei com vocês aqui sobre uma história que é muito contada nas salas de crianças, lá a história de Samuel, quando ainda era criança, 12 anos. E aqui está outra historinha contada também nas salas das nossas escolas dominicais aí, Brasil afora, contando a história desses dois, os dois filhos de Isaac, não eram os dois filhos de Francisco, eram os dois filhos de Isaac. E é uma história que, apesar de ser contada muito nas salas de crianças, é uma história de gente grande. É uma história para adulto. É uma história que nos leva a refletir algumas coisas sérias, como adultos. Porque crianças não fazem o que esses dois aqui fizeram, não. Ou a forma como foi. Até faz, tem algumas birras aí e tal, mas fazer como esses dois fizeram. Eu queria pensar com você nessa manhã sobre a história desses dois, Esaú e Jacó. A questão toda já começou no ventre, diz o texto que eles eram gêmeos, irmãos gêmeos, mas na hora do nascimento, claro, alguém tinha que nascer primeiro. E quando a Rebeca deu a luz, nas dores do parto deu a luz, diz o texto bíblico que Esaú foi quem saiu primeiro. Mas o cabra, o tal do Jacó, também já foi. Interessante esse detalhe, um bebezinho, gente, um bebezinho pequeno, mas o cabra já saiu agarrado no calcanhar do irmão Esaú. Já queria também ter o direito, queria nascer junto. Se pudesse nascer os dois, botar a cabeça fora, eles dois queriam isso. Ou Jacó queria isso, ou então Jacó sempre quis ser o primeiro. Mas aí, diz o texto bíblico, que os meninos cresceram. E os meninos cresceram. Os dois, Jacó e Esaú, filhos de uma família nobre. Os filhos de pais crentes. Esaú e Jacó, a mãe era uma mulher crente, Rebeca, linda, formosa, diz o texto, como uma das mais lindas, mais belas de todo o Oriente. É só você olhar a história bíblica. Fruto de um casamento, eles eram filhos de um casamento, muito direcionado por Deus, porque toda a história, é só a gente ler as Escrituras, toda a história, Deus foi conduzindo e apontou, mostrou, pôs um sinal, mostrou quem seria a esposa de Isaac. Esaú e Jacó. Os meninos cresceram. Netos do pai da fé. Netos do pai de todas as famílias da terra. É assim que Abraão é considerado. Abraão, com toda a sua fé, e Sara, o patriarca desta família. Esses dois meninos cresceram ouvindo as histórias do seu avô. Esses meninos que foram cercados de amor, carinho dos pais, não eram, aquelas crianças odiadas pelos pais. Muito pelo contrário, diz o texto que Isaac amava muito a Esaú, a Rebeca amava muito a Jacó. E assim esses meninos cresceram. Não faltava nada. De uma das famílias mais ricas, mais prósperas do Oriente Médio. E eles cresceram, eles tinham tudo, não sabiam o que era pobreza, nunca souberam o que era pobreza, nunca souberam o que era miséria, não sabiam o que era isso. Toda a prosperidade, os pais e eles mesmos usufruíam de toda a riqueza dos pais, de camelos, de ovelhas, de tudo. E os meninos cresceram. A vivência deles foi essa.
de ter toda essa fartura dentro de casa. Mais um certo dia aconteceu essa história aqui, porque os meninos cresceram. Já não eram mais criancinhas, já se tornaram homens. Eles cresceram e num certo dia acontece justamente uma coisa assim, hilária, uma coisa absurda. Chega um que vem do campo, Esaú vem do campo cansado, não se sabe o que fazia, talvez trazendo alguma caça, e quando chega em casa, lá na aldeia, né, eram muitas pessoas que trabalhavam, e quando chega lá, exausto, cansado, azul de fome, como nós dizemos, e sente o cheiro da comida que Jacó estava preparando, e ele chega assim, Jacó, por favor, Jacó, eu estou com muita fome, Jacó, me dê um pouco dessa comida, me dá um pouco dessa comida. E o Jacó, cabra meio treiteiro, disse assim, eu tenho um trato para te fazer, vamos fazer o seguinte, me venda o seu direito de primogênito. Se você me vender, sabe de coisa de criança? Coisa de criança. Me dá o seu direito, me venda que eu te dou um prato de comida. Irmãos, e o homem topou. E o tal Esaú trata de uma forma interessante, ele diz assim, de que me serve, de que me aproveita o meu direito de primogenitura. Eu queria explicar para você o que era o direito de primogenitura, para que você entenda. O filho primeiro, ou o mais velho, tinha direito a, por exemplo, 2/3 de toda a riqueza do pai. Tudo que o pai possuía, ele tinha um direito a uma bênção dobrada, 2/3 era dele. O filho mais velho, o primogênito, ele só estava abaixo do pai. Ele tinha autoridade. O filho mais velho, ele herdava uma bênção especial de Deus. O direito da primogenitura. O filho mais velho, ele era uma autoridade familiar. O filho mais velho, ele liderava a adoração ao Senhor. O filho mais velho era abençoado de uma forma especial pelo patriarca, pelo pai. O filho mais velho, ele tinha ele tinha uma honra, ele era muito mais respeitado. Então o Jacó, nesse momento, fala assim, vamos fazer o seguinte, me dá tudo isso que você tem, fictício, mas me dê tudo isso, que eu te dou um prato de comida. Eu queria compartilhar com você nessa manhã. Troquei a minha bênção por um prato de comida. E agora? Troquei a minha bênção por um prato de comida. E agora? Irmãos, amigos que me assistem, que estão compartilhando comigo nesse momento, essa é uma história, como eu falei, uma história para adultos. E eu acredito que essa história é muito atual. Ela está muito atual. É uma história que nunca esteve tão viva nesses dias que nós estamos vivendo. A bênção e o prato de comida. Acontece ainda todo santo dia. E para você entender, é incrível como é que alguém consegue fazer isso. Mas eu olho e sei que as histórias bíblicas são para nos mostrar o que as pessoas, o que os homens e mulheres de Deus fizeram de certo e de errado, para que a gente o errado não faça e para o que é certo a gente faça. E essa história continua muito atual, porque em pleno século XXI, em pleno, séculos, milênios depois que esse fato aconteceu, muita gente ainda está trocando a bênção de Deus por um prato de comida. Esaú representa toda a classe de gente materialista. A teologia bíblica diz que Esaú, nessas atitudes, no seu caráter, personifica todas as pessoas, todos os crentes, todos os filhos da promessa, que pensa de uma forma materialista, só pensa nas coisas dessa terra. Ao contrário eu queria que você observasse as duas colocações, os dois personagens.
Um resolveu abrir mão da bênção, abrir mão, virar as costas para Deus. Quando ele estava negando, ele falou assim, o que vai me servir? Para que me serve essa bênção? Para que isso? Eu não preciso disso. O que eu preciso agora é de um prato de comida. O homem não teve paciência. Não é possível que na casa dele, uma casa rica, não tivesse alguma coisa que pudesse amenizar um pouco a sua fome, já que ele disse que estava morrendo. Mas ele virou as costas para Deus. Ele simplesmente disse, olha, para mim não vale nada. Ele agiu de forma indiferente. Ele não olhou. Ele sabia das histórias, talvez, do seu pai. Certamente o seu pai já tinha contado para ele as histórias do seu passado. Certamente, tanto Esaú como Jacó conheciam a história de Isaac, de como foi levado para o sacrifício. Eles conheciam a história de fé. Mas, de repente, eles abrem mão, jogam tudo para o ar. Nesse momento, Esaú disse, não quero saber de nada, eu quero saber agora de comer. O que vale é o meu momento, o que vale é esse dia que eu estou vivendo, e eu estou vivendo em momentos de fome. Eu não quero saber de bênção. Jacó pode ficar como para você, eu não quero nada disso não. Eu não quero a bênção do meu pai. Eu não quero a bênção da honra. Eu não quero a bênção da prosperidade. Eu não quero a bênção da promessa. Esaú e Jacó eram filhos da promessa. Jacó, apesar da forma como ele agiu, o que mais Jacó queria era a bênção do pai. E o que mais Esaú desprezou foi a bênção do pai. Por que eu te estou dizendo que esta é uma mensagem contemporânea, um assunto contemporâneo? Porque mesmo numa história bizarra, tão bizarra como esta, nós temos encontrado pessoas em pleno século XXI que estão trocando a bênção de Deus por um prato de comida mundano. Tem muita gente trocando essa bênção da fé, trocando a bênção da ligação com o Pai, por um simples prato de comida, por algo passageiro. Tem muita gente nesse tempo jogando tudo para o ar. Para que me importa? O que me interessa? A bênção do Pai. Olha que situação, olha que frase pesada. Eu não preciso da bênção de Deus. Eu não preciso. Para mim isso é bobagem. Eu não quero. O que eu quero agora é aproveitar a vida. O que eu quero agora é aproveitar e comer, porque eu estou com fome. O que eu quero aproveitar agora é ter uma vida. Eu quero viver a vida agora, porque depois eu vou morrer, acabou. Eu não preciso da bênção do Pai. Esaú virou as costas para Deus, abandonou tudo, deixou a aliança da promessa, quebrou essa aliança. Tem muita gente fazendo isso nesses dias, queridos, jogando tudo para o ar. Tem muita gente vivendo tal qual Esaú, agindo tal qual Esaú, falando as mesmas coisas que Esaú falou. Abrindo mão das bênçãos de Deus, abrindo mão das coisas, das promessas. Nesse momento, Esaú estava dizendo, você não quero saber de promessa de Deus. Irmãos, lembrem, por favor, a bênção estava sobre Deus, falou para Abraão, eu vou abençoar você, eu vou abençoar Isaac, eu vou abençoar as gerações, eu vou abençoar essas gerações. Mas nesse momento, Esaú estava dizendo assim, eu não quero saber da bênção de Deus. Eu não quero saber da bênção de Deus. Eu quero saber do meu momento, eu quero saber da minha vida material, eu quero saber do meu ventre. Eu quero saber da minha necessidade agora. Tem muita gente trocando a bênção de Deus, a bênção prometida, a bênção prometida aos pais, gente que nasceu no Evangelho, gente que tem marcas da promessa, gente que tem marcas de Deus. Tem muita gente nesses dias, gente que tem marca de milagres de Deus, que está abrindo mão, esqueceu de tudo isso. Tem gente que esqueceu de tudo isso. Há um tempo atrás estava orando, estava pedindo oração, Deus ouviu, Deus marcou com um milagre, mas agora jogaram tudo para o ar. Não quero mais saber disso. Esqueceu do que Deus fez. Esqueceu da marca de Deus no corpo, na alma. Esqueceu, não quero mais saber de Deus. De que me serve Deus, de que me serve a bênção de Deus, que eu quero agora é satisfazer o meu ventre. Esse texto é muito atual, esse texto não é história somente para crianças, esse texto é história para gente grande. Gente que, sabe, os meninos cresceram, não eram mais meninos, não eram mais crianças, já eram homens. Você pode ter nascido no Evangelho, experimentou, cresceu ali, na escola dominical, cantando, liderando, mas cresceram, esqueceram e começaram a agir agora como Esaú.
Essa é uma palavra para você. Essa é uma palavra para você. Abriu mão da primogenitura, abriu mão de ser filho da promessa. Se a gente puder, certamente é uma ilustração. Abrir mão de ser filho de Deus. Abrir mão da promessa, abrir mão da bênção de Deus, abrir mão de tudo. Não quero mais saber disso, virar as costas para o Senhor. Quero mais saber disso não. Ele representa toda uma geração de crente materialista. Esaú. Ele representa toda uma geração que está trocando Deus por coisas banais. Que atitude louca, que atitude absurda, que atitude infame. E essa atitude é registrada lá no livro de Hebreus. O autor de Hebreus fala de Esaú e diz assim: nem haja, não pode haver entre vós algum impuro, profano, como foi Esaú, o qual, por uma refeição abundante, vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú é lembrado já no Novo Testamento, já lá bem séculos depois. E nós estamos lembrando dele hoje também aqui. Diz o texto, o autor de Hebreus, que vocês não sejam impuros ou profanos. Sabe o que significa a palavra profano? Significa aquele que deturpa ou viola a santidade de coisas sagradas. Profano, aquele que deturpa ou viola, abre mão de coisas sagradas. Foi isso que aconteceu com Esaú. Violou a aliança, quebrou a aliança, não quis saber da aliança. A bênção, não quis saber. Abriu mão de tudo isso aí, reduziu a nada, como se aquilo não fosse nada, como aquilo fosse uma coisa absurda. Trocar a bênção do Pai, trocar a bênção do Eterno, trocar a bênção das gerações por um prato de comida, um prato de lentilhas, um prato de legumes. Que história bizarra, mas tem muita gente hoje fazendo a mesma coisa. Trocando a bênção de Deus por algumas coisas bestas, banais, fúteis, passageiras deste mundo. E ainda querem a bênção de Deus. Diz o texto que os meninos cresceram. E depois Esaú, a gente conhece a história. O pai queria comer uma caça, Isaac já não podia enxergar. E a gente vai encontrar a história dos dois, a mãe fazendo aquela trama toda, e Jacó vai e se passa por Esaú, e Jacó abençoa. E Jacó estende e fala assim: seja sobre você a bênção do Deus de Abraão, seja sobre você a bênção do Deus Altíssimo, que você seja próximo. Isaac põe as mãos, se aquilo era muito sério, a bênção de Deus é algo muito sério e não pode ser trocada por um prato de comida deste mundo. Não pode, não pode, não pode. Porque os únicos prejudicados somos nós. Olha para você entender agora, por um momento Esaú trocou, não quis saber de que me serve a bênção. Mas agora ele fala, observa o capítulo 27, ele luta, ele agora está falando assim, ele vai quando ele percebe que Jacó roubou a bênção, roubou entre aspas, ele vendeu. Agora eu queria que você observasse, continue lendo o texto, que ele não assume o seu erro. Quando ele vai para o pai assim, não, já abençoei. Aí ele pergunta, abençoou como? Eu sou o teu filho, Esaú, eu sou o teu primogênito. E Isaac fala assim, não, já abençoei. Aí Isaac percebe, o Jacó veio na frente, só que Isaac não sabia do acordo deles dois. E agora Esaú chora, pai, ele fala que ele implora, pai, por favor, me dá uma bênção. E Isaac fala assim, eu já abençoei Jacó, não posso retirar a bênção para dar você. E ele chora, ele fala assim, ele começa a culpar o irmão. Bem eu sei, o nome dele é Jacó. Bem eu sei o caráter dele. Ele não assumiu o seu erro. E diz o texto que ele começa a chorar. Pai, por favor, me dá uma bênção também. Por acaso não sobrou alguma coisa para mim? E Jacó disse, não tem bênção para você. Porque a culpa é sua. Não tem bênção. Ele não assumiu o seu erro. E é sempre assim, a história se repete. Nós trocamos as bênçãos de Deus por coisas banais desse mundo e queremos culpar os outros. E culpamos as pessoas pelos nossos próprios erros. Olha o texto, continue lendo o texto que você vai entender isso, vai ver isso. Ele não assumiu que ele mesmo errou vendendo o seu direito de filho primogênito. Trocou a bênção por um prato de comida. E sabe o que significa agora isso? Significa que
Lá em Abacuque, capítulo 1, diz lá o profeta que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Infelizmente, queridos, muitas pessoas continuam agindo como Esaú, estão trocando a bênção de Deus por um prato de comida. Estão fazendo essa troca absurda, bizarra, mas não estão assumindo seus erros, estão culpando os outros. Estão chorando, Esaú chorou muito, chorou de forma terrível, tremenda. O texto chorou muito abundantemente, mas o choro não era de arrependimento, é apenas o remorso. O texto deixa isso claro. Porque o coração dele estava com raiva. Ele disse assim, e olha a história, ele vai dizer assim, eu vou matar o meu irmão. E diz o texto que daquele dia em diante, ele criou um ódio terrível contra Jacó, e Jacó teve que sair fugido para a casa do seu tio. A história continua se repetindo. Tem gente que não está assumindo, está trocando a bênção de Deus pelas coisas fúteis deste mundo, pela fama, pela exposição na mídia, por um dinheiro, por um comércio, trocando as coisas de Deus, vendendo a bênção de Deus, abrindo mão, virando as costas para Deus. E sabe qual é o fim dessa história? É que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E o que Isaac falou para Esaú foi a bênção que Isaac ainda ministrou, foi dizendo assim, olha, você vai morar longe dos seus irmãos, o seu irmão vai estar sobre você, você vai morar nos lugares desertos, onde nem orvalho cai. O Jacó não, Jacó será abençoado pelo Deus eterno, o Jacó terá as melhores terras, Jacó receberá toda a honra, Jacó receberá 2 partes da herança, Jacó será abençoado, Jacó será próspero, mas você não. Troquei a minha bênção por um prato de comida. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Em pleno século XXI, filhos da promessa, crentes. Essa não é uma palavra para quem não conhece, para quem não é filho da aliança, para quem não é da família da fé. Esta é uma palavra para gente crente, para gente da família da fé, gente que tem história, que nasceu na igreja, se envolveu, foi crescendo, mas foi crescendo também, abandonou o Senhor, trocou o Senhor pelas coisas deste mundo, e aí agora tem que pagar o preço. Eu quero te dizer que com Deus não se brinca, trocar a bênção de Deus é coisa muito séria, Deus é muito sério, e Deus não passa a mão, Deus não passa a mão, tem muita gente apostando nisso, Deus é amor, cuidado, não faça isso, Deus é amor, é justiça, Ele se ira, e cuidado, porque a palavra de Deus mostra isso, um Deus que não, sabe, ele não é aquele Deus que lida de forma tranquila com os pecados, com os nossos erros, com as nossas trocas. Uma troca absurdamente errada que Esaú fez. Uma troca absurda. Como é que alguém sem consciência pode trocar a bênção de Deus por um prato de comida? Esaú fez isso e tem muita gente na nossa geração nesses dias. Em especial nesses dias de pandemia, tem muita gente seguindo por caminhos distantes e abandonando ao Senhor. Espero que a palavra de Deus encontre um lugar no seu coração. Os meninos cresceram. E você já cresceu também. Não troque. Não vai valer a pena. Esaú teve o nome mudado para Edom. Esaú teve que morar nas terras sem condições de produzir nada. Israel não, Jacó não. Teve o nome mudado por Deus para Israel. O abençoado do Senhor. As promessas de Abraão e de Isaac, as bênçãos de Abraão e de Isaac sobrevieram sobre a vida de Jacó, de Israel. Se tornou um grande povo. Deus cumpriu todas as promessas. Jacó, o que mais queria na sua vida, apesar dos meios, o que mais Jacó queria era a bênção de Deus. E o que mais Esaú queria era um prato de comida.
Não troque a bênção de Deus por um prato de comida. Não troque. Não vai valer a pena. Você pode depois chorar amargamente e depois não ter jeito. No caso de Esaú, não teve jeito. Ele queria uma segunda chance. Isso nos faz lembrar um pouco da palavra de Jesus Cristo, que muitos disseram assim, Senhor, vão correr para Jesus no último dia. Jesus fala assim, eu não conheço vocês. Me dá uma bênção. Eu cantei, estive na tua presença, eu orei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu servi ao Senhor. Enquanto eu estava lá, eu preguei, eu cantei, eu operei milagres. Senhor, sou eu. Jesus fala assim, eu não conheço vocês. Não vos conheço. Não troque a bênção de Deus por um prato de comida oferecido por este mundo. Ainda que você tenha muita fome. Espere um pouco, aguarde um pouco. Pastor, eu quero casar demais. Não troque a bênção de Deus. Não troque a bênção de Deus por algo que, ainda que seja importante como casamento, pode te levar, casamento misto, por exemplo, pode te levar ao sofrimento. Depois, não chore, você vai chorar muito, como Esaú chorou. E pode ser que não haja uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Não há uma segunda bênção, queridos. Grave isso no seu coração. Não há uma segunda bênção. Neste caso, a bênção é única. Não troque a bênção do Senhor por um prato de comida, porque senão você será o único prejudicado. O Deus continua sendo o mesmo. As bênçãos de Deus vão repousar naqueles que desejam o Senhor. Naqueles que só desejam um prato de comida oferecido por esse mundo, o que lhes restará será somente o choro do remorso. Será as migalhas. Eu, em especial, não gostaria que você comesse das migalhas da bênção. Gostaria que você comesse do melhor das bênçãos de Deus. E Deus quer isso para você. Você pode comer o melhor das bênçãos de Deus, se você desejar isso no seu coração. Fique a palavra de alerta para você. Deus te abençoe. Tenha um bom domingo. E às 18 horas nos encontramos novamente para celebrarmos juntos ao Senhor no culto presencial. Maravilha, já voltamos. Glória ao Senhor por isso. Um grande abraço, fiquem todos na paz de Jesus, o príncipe da paz, aquele que abençoa a cada um de nós e aquele que abençoa é abençoado. Deus te abençoe em nome de Jesus.